Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 17 de agosto de 2023, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Todos os juízes já confirmaram a presença do sistema de parte e vou iniciar a sessão. Temos 4 processos no dia de hoje. Então vamos iniciar os trabalhos com os processos que há pedido de sustentação oral, todos os patrões estão presentes. Então, começando com o processo JBS S.A., é recurso misto, é de minha relatoria, no momento que eu vou fazer o registro da presença do patrão. Muito bem, tá? Recursos ordinários, recursos de ofício, interposto com autorização por filho, apesar do DPJ3, que julgou parcialmente o procedimento. São 3 acusações fiscais: deixar de pagar ICMS por apurar primeiro levantamento fiscal, deixar de pagar o ICMS por emissão de documentos fiscais, repente operações tributárias, ou erro na determinação da base de cálculo, deixar de pagar ICMS por emissão de notas fiscais eletrônicas, repente operações tributárias, ou erro na determinação da alíquota, acreditar-se indevidamente que ICMS relativa a notas fiscais de transferência de mercadorias por membros e filiais de outros estados cujo efetivo recebimento não foi comprovado pelo autuado. Acreditar-se indevidamente ICMS referente ao ICMS destacar notas fiscais de emissão própria lançados sob registro de entradas para cobertar operações de devolução de mercadorias não entregues aos destinatários. Essas operações não foram comprovadas pelo autuado. Acreditar-se indevidamente ICMS relativo à escrituração de documentos fiscais de entradas em retorno de mercadorias depositadas em depósito fechado, operação que não é sujeita a incidência do imposto. Acreditar-se indevidamente ICMS relativo à aquisição de bens do ativo imobilizado não relacionados diretamente com o setor produtivo da empresa. Acreditar-se indevidamente ICMS destacar notas fiscais de entradas de diferentes tipos de óleo, os quais estão amparados pelo benefício da redução de cálculo nas operações internas. Emitir notas fiscais eletrônicas de devolução de mercadorias e que não foram devidamente comprovados pelo autuado. Emitir notas fiscais com destaque indevido de imposto. Trata-se de notas fiscais de bens e mercadorias depositadas em armazém geral situado em outro estado, cujo estado de ICMS é indevido. Efetuar a emissão de notas fiscais eletrônicas relativas a operações de retorno simbólico de mercadorias depositadas, com inobservância de requisito regulamentar. Deixar de escriturar no livro de registro de entradas notas fiscais eletrônicas relativas à entrada de mercadorias, bens e operações não tributárias. Última acusação fiscal: deixar de escriturar no livro de registro de entradas documentos fiscais eletrônicos relativas à entrada de mercadorias e bens e tomada de serviço em operações de administrações tributárias. Os itens 4, 7, 8, 9, 10 e 11 foram liquidados mediante compensação por crédito acumulado, conforme certificado do ofício. A decisão de primeira instância julgou procedente os itens 1, 2, 5, 6, 12.1 a 12.3, 12.5 a 12.9, 12.12, 12.14 a 12.24 e 3.19. Parcialmente procedentes subitens 12.4, 12.5, 12.10, 12.11, 12.13, 13.1 a 13.18 e 13.20 a 13.24 e improcedente o item 3 do artigo. A doutora interpretação fiscal ofertou parecer de ofício que manifestou-se pelo seu provimento. Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando seguintes alegações. Contra os itens 1, 12 e 13 do AIM, a ausência de provas que comprovam efetiva entrada de mercadorias no estabelecimento recorrente
impossibilidade de produção de prova negativa, mitigação do processo administrativo tributário, ausência de operações tributárias. Ponto 2. Não existem sobre transfer de contabilias entre estabelecimentos titulares. Ponto 25. Legalidade dos créditos apropriados na definição de bens. Ponto 86. Regular creditamento de semestre e redução das multas relativas de custo e crise do AI. O ponto 20 apresentou contra razões, de ofício, a reconhecimento não documento. A doutrinação fiscal manifestou-se pelo não provimento funcionário, a protesto da educação oral. Então, doutor Vitor, fica à vontade para realizar. Bom, primeiramente, um bom dia a todos, oficialmente, agora. Queria cumprimentar a todos os presentes, a pessoa do senhor presidente relator, doutor Inácio. Como já muito bem relatado pelo senhor relator, o caso envolve 13 itens de acusação fiscal. A empresa, já na sua boa-fé, já efetuou o pagamento, reconheceu que, ao parte do auto, efetivamente, teria incorrido em infrações da legislação tributária, e efetuou o pagamento dos itens 4, 7, 8, 9.2, 10 e 11 do AIN, né, restando os itens que a gente vai relatar. Também já como, além da nossa boa-fé, eu também queria registrar aqui que a gente apresentou alguns memoriais bem sintéticos de 2 folhas que constam no final do processo, um resumo, basicamente, de cada um dos itens do auto de infração, os argumentos que a gente apresentou, o que constou na decisão e os motivos, de forma bem objetiva, e principalmente as provas que a gente entende que merece reforma a decisão recorrida. Então, sintetizando um pouco o contexto do processo, apesar de ter vários itens, são matérias relativamente simples e conhecidas, né, desse tribunal. Então, eu vou passar agora a resumi-los aqui objetivamente. Então, a gente reuniu inicialmente o item 1, 12 e 13, que é aquela presunção de ausência de pagamento de ICMS, de saída não tributada de ICMS, e essa presunção se baseia na ausência de escrituração de nota fiscal, ou seja, uma empresa remetente emitiu uma nota fiscal, e a gente sabe que às vezes isso é feito por razões comerciais, que fogem aqui ao controle da empresa que consta como destinatária dos documentos fiscais. A empresa destinatária, que no caso aqui era a JBS, deixava, obviamente, de escriturar os documentos fiscais, porque sequer tinha relação, não envolvia uma operação comercial em si. Esses documentos fiscais que haviam sido emitidos. Então, no item 1 é a questão da presunção de operação, supostamente, operação recebida e posteriormente revendida. E os itens 12 e 13, boa parte das notas fiscais autuadas envolvia a multa por o item 12, operação tributada, item 13, operação não tributada, por ausência de registro dos documentos fiscais. Então, assim, sendo muito sintético, quais são os pontos que a gente entende principais aqui, que a gente vem arguindo desde, obviamente, da defesa? Bom, que as notas fiscais haviam sido emitidas pelos fornecedores e que, assim, caberia ao fisco, né, e não à empresa, verificar a razão pela qual essas notas teriam sido emitidas. O fato é que a empresa nunca efetivamente adquiriu os produtos que constavam naqueles documentos fiscais. Ela não tinha qualquer informação, não tinha qualquer conhecimento da razão pela qual aqueles documentos fiscais tenham sido emitidos, apesar de a gente sabe como é que funciona essas questões do ponto de vista comercial. E assim, e do ponto de vista prático para a empresa, é uma prova impossível da gente produzir, que a gente mostrar que essa operação não existiu, porque a gente simplesmente não tem qualquer conhecimento sobre ela. E assim, a gente apresenta nesse sentido alguns precedentes desse tribunal que vão justamente nesse sentido, de que a empresa não pode ser compelida a apresentar uma prova impossível. E além disso também, ainda que não se fosse pela questão da prova impossível, existiriam outros meios da Fazenda diligenciar para verificar o que aconteceu no caso em tela, como, por exemplo, fazer diligências junto aos remetentes das notas fiscais, enfim, para a gente ser intimados para analisar, para se manifestarem sobre a razão pela qual emitiram os documentos fiscais e, sobretudo, que é o principal, né, que não são os documentos fiscais, se as operações efetivamente ocorreram, que não ocorreram. E aí a gente também a gente apresenta vários precedentes desse tribunal administrativo nesse sentido, ó, ainda que a fiscalização não tenha realizado essa diligência no curso do processo, que seja realizado agora em diligência agora no âmbito administrativo. Então, o pedido subsidiário que a gente apresentou na nossa defesa e eventualmente no nosso recurso, para que fosse convertido em diligência, para que houvesse a manifestação das empresas remetentes sobre a natureza das operações. Além disso, tem um outro fato que para a gente é central aqui. A própria no auto de infração consta que são mercadorias de uso e consumo, né?
Ou seja, a empresa se quer, o JBS vende alimento, ela não vende mercadoria de uso e consumo, né? Ela não chega no mercado e tem uma mercadoria de uso e consumo na gôndola, tem carne. Ou seja, a presunção de que a empresa teria adquirido a mercadoria de uso e consumo para revender, ela já não se sustenta por si só, né? E aí, lembrando que aqui todo o auto de fração é baseado em presunção, e essa presunção aqui é impossível, né? Então, assim, também por isso a gente entende que não merece provimento, não merece ser, enfim, acolhida esse auto de infração em relação ao item 1. Em relação aos itens 12 e 13, a gente indo objetivamente até o ponto da decisão, a decisão de primeira instância cancelou parte do auto de infração, justamente nas operações em que foi reconhecida a identidade em relação ao item 1 da acusação, ou seja, pela aplicação do princípio da consunção. E aí, o nosso pedido em relação às notas fiscais remanescentes é que fosse, pelo menos, reconhecida bem a relevação da multa, como permite o artigo 527-A do Regulamento ICMS. Então, em relação aos itens 1, 2 e 13, né, são esses os pontos que a gente queria citar aqui nessa defesa oral. Em relação ao item 1, a acusação ela se baseia na presunção, na alegação de que a empresa fez transferências internas de mercadoria, ou seja, no estabelecimento A, estabelecimento B, dentro do Estado de São Paulo, pelo valor abaixo do preço de custeio. Na nossa defesa, a gente estava trazendo muito aquela tese, olha, isso aqui sequer é uma operação tributada, súmula 166 da STJ, DC49, a gente sabe, esse caso acabou ficando fora da questão da modulação da DC49, porque é um caso posterior ao início do ano de 2021. Porém, tem outra questão que a gente entende imprescindível, que a gente gostaria que fosse enfrentada, que assim, a absoluta ausência de dano ao erário, porque no final do dia, o imposto destacado num estabelecimento da empresa foi posteriormente descreditado no estabelecimento posterior. Então, assim, essa operação, do ponto de vista fiscal, aqui seria neutra. Então, assim, esse é o argumento que a gente gostaria de trazer em relação ao item 2 do auto de infração. Em relação ao item 3 do auto de infração, a alegação do fisco é que a empresa teria aplicado a alíquota equivocada de importação, né, de ICMS na importação, que ele aplicou 4% quando deveria ter aplicado 18%, né? E o que a gente trouxe aqui foi justamente que, assim, olha, a alíquota aqui seria incontestavelmente de 4%, porque seriam produtos que, e aí a gente cita o que consta no próprio documento fiscal, não teria sido submetido a processo de industrialização, e seriam um produto estrangeiro, né? E aí a gente usa justamente o CSP 100 que era necessário apresentar a ficha de conteúdo de importação. Ao analisar os documentos que, enfim, deram laço ao próprio auto de infração, a Fazenda, na sua contestação, falou, realmente, essa infração está equivocada. A decisão de primeira instância, então, cancelou o auto, falou, isso aqui é litígio aqui, já que a Fazenda contesta. E aí a gente foi até surpreendido depois com a Fazenda falando em um recurso de ofício, ali, numa manifestação fiscal da representação fiscal, no sentido de que a gente não teria comprovado a industrialização, se teria ocorrido ou não. Mas, enfim, os documentos fiscais, eles estão aí, não há qualquer elemento que fragilize o que consta nos documentos fiscais. Então, em relação ao item 3, a gente quer a manutenção da decisão em relação ao cancelamento do item 3 do auto de infração. Em relação ao item 5, né? Então, lembrando que eram bastante itens aqui, por isso que eu estou até passando um pouco mais rápido em relação a cada uma das acusações fiscais. Em relação ao item 5, creditamento indevido, porque são operações em que a empresa fazia, eventualmente, emitia uma nota fiscal de venda de um produto para um cliente, o produto sequer saía do estabelecimento da empresa, ela via que tinha algum erro, ou a empresa que tinha pedido ou cancelava a compra momentaneamente, falava que não estava com o estabelecimento pronto para receber. Aí, como já tinha passado o prazo de cancelamento da nota fiscal, e, enfim, a empresa ela emitia uma nota de entrada para anular a questão do débito da operação anterior. E muitas vezes, quando resolvida a questão que havia sido impediente da operação, ela posteriormente, muitas vezes, até emitia notas de revenda das mercadorias com as mesmas descrições. E assim, o que está sendo cobrado aqui o creditamento indevido quando emitida a nota de entrada para fim de anulação dessa venda que havia sido cancelada.
E, assim, o que a gente traz de documento e de explicações? Olha, na nota fiscal de entrada que foi emitida, constava no campo observações todas as informações referentes ao contrato referente à nota fiscal que havia sido cancelada. Havia uma plena identidade de produtos, operações, valores. E aquela nota havia sido emitida tão somente para fins de neutralidade do CMS, né? Então, e aí a gente apresenta vários documentos. A Fazenda ela se fia na questão, falou, olha, a obrigação acessória aqui era diferente, o senhor deveria ter, como é uma questão de devolução de mercadoria, a empresa deveria, destinatária da mercadoria, deveria ter anotado no verso a razão pela qual teria ter sido negado a operação. E a gente fala, olha, assim, do ponto de vista prático, a neutralidade, o que se buscou aqui foi justamente fazer a neutralidade do ICMS. E a gente apresenta várias provas. Então, assim, a comprovação de que as operações tinham sido canceladas, as notas fiscais complementares, mensagens, e-mails destinatários das mercadorias, explicando por que aquelas operações havia a rejeição dos documentos enviados inicialmente, a confirmação de que e aí é o principal, né? E é que para fins de neutralidade, a confirmação por parte dos destinatários de que somente as segundas notas fiscais, quando havia a revenda das mercadorias, haviam sido escrituradas, ou seja, a gente manteve o princípio da não cumulatividade de semestre, não houve dano ao erário, né? Ainda que houvesse algum erro aqui, seria um erro formal, mas não um erro a ensejar a glosa do crédito semestre. O crédito semestre que era legítimo. Então, assim, além disso, assim, em muitas ocasiões, quando havia revenda da mercadoria posterior, como o que está acontecendo aqui, na verdade, é uma dupla tributação, a mesma mercadoria, por uma única saída, por uma única venda efetiva, ela está sendo tributada duas vezes, né? Na primeira, que foi cancelada, já que o crédito está sendo glosado o crédito, e na segunda venda que foi efetivamente realizada. Então, esse seria o ponto aqui principal que a gente gostaria de ressaltar em relação ao item 5. Em relação ao item 6, que a empresa teria destacado ICMS em notas fiscais de retorno de depósito fechado, né? E em relação a esse ponto, a gente, enfim, os argumentos principais que a gente gostaria de trazer principalmente a questão da não cumulatividade de ICMS, né? Porque no final do dia, o ICMS destacado numa operação teria sido neutralizado na outra e também não teria tido nenhum dano ao erário. Então, senhor presidente, doutor Inácio, senhor relator também, queria agradecer de novo e, enfim, acho que são esses os pontos principais que a gente gostaria de salientar nessa sustentação. Agradeço, doutor Vitor. Eu vou passar meu voto. Inicialmente, aprecio o recurso ordinário. No tocante aos itens 1, 12 e 13 do AIM, não assiste razão a recorrente em suas alegações. As entradas de mercadorias diversamente navegadas decorrem das provas dos autos e não apenas de produção. Como consta nas notas fiscais de aquisição de mercadorias, folhas 109 a 193, 198 a 125, 548 a 572, 594 a 608, no campo eventos e serviços, autuada teve ciência da emissão de todas elas, e não se manifestou por operação não realizada ou desconhecimento da operação, como previsto no artigo 30, inciso 2 da propriedade 162 de 2008, diversamente das operações escritas por ofício ao tempo da operação, como manifestadas sobre 2.137 seguintes. Abre aspas. Relativamente aos itens 1, 12 e 3, conforme explanado no subitem 3 e 5 do relato circunstanciado, a lavratura desses itens do AIM foi precedida em envio de notificação, cujo item 1 solicitava informação sobre o reconhecimento das operações e prestações acobertadas pelos documentos fiscais listados de arquivo anexo enviado ao contribuinte, os quais haviam sido emitidos, tendo como autuado como destinatário tomador, mas que não foram localizados em sua situação fiscal. Sua resposta reproduzida abaixo não negou com as operações e prestações, informando apenas sobre a recusa de alguns documentos fiscais. Diante dessa informação, o fisco efetuou a exclusão desses documentos fiscais da autuação, bem como de outras notas fiscais eletrônicas que constavam no arquivo enviado pelo contribuinte, mas que continham informação de operação não realizada em campo de eventos. Dessa forma, foram levantados os documentos fiscais passivos de autuação por falta de titulação. Entretanto, a autuação por falta de pagamento de imposto por levantamento fiscal foram excluídos aqueles documentos fiscais que não envolviam desembolso, pagamento, tais como transferências e remessas. Verifica-se, portanto, que em nenhum momento o contribuinte nega a ocorrência das operações e prestações, sendo que as notas fiscais autuadas são aquelas em que não há registro de recusa ou desconhecimento da operação pelo autuado.
Depende, portanto, que as autuações não estão baseadas simplesmente no documento fiscal e eles são unilateral. Houve cuidado de se verificar com o autuado a ocorrência ou não das operações, exclusão aquelas recusadas. Volto a dizer, assim como esperado pelo fisco, a autuação não foi baseada unicamente em autos fiscais, mas sim, após notificação e exclusão das operações não reconhecidas pelo autuado e das que continham informação de operação não realizada no campo eventos. Restando autuado ao tempo das operações, sem que ela registrasse a operação não realizada ou desconhecimento da operação, como previsto no artigo 5º, inciso 2 da PPA 162 de 2008, e não indicou na resposta à notificação do fisco como recusadas. Verificando as referidas notas fiscais, há produtos absolutamente compatíveis, segundo o bovino, óleo de aves, carbonato de cálcio, óleo de hibiscus, etc., com a atividade do autuado, fabricação de sabores, detergentes sintéticos, fabricação de cosméticos, etc. Ou seja, são operações absolutamente livres de ter ocorrido. Deste modo, a fiscalização buscou a verdade material que não é infinita, uma vez que há o prazo referencial para a construção do crédito tributário. Nesse sentido, o processo do local do TJ-SP, relator do desembargador Marcos Pimentel Tamares, já foi expulso. Em seguida, Albert Xavier concluiu que a força do seu verdade material é tão grande que o dever da investigação do crime só cessa na medida e a partir do limite em que seu exercício se tornou impossível, em virtude de não exercício ou exercício deficiente do dever de colaboração do particular em matéria de escrituração mercantil. Assim, o fiscalizou seus trabalhos de acordo com as informações expressadas pelo autuado, a quem cabe então o ônus da prova em contrário daquele que anteriormente havia prestado a fiscalização. O STJ, no RMS 32-28 da Bahia, tratou ministerial comum exposto sobre o ônus da prova. É certo que a presunção de emissão pode haver o tributo relativa, admitindo-se que o contributo demonstra o contrário. No entanto, no caso dos autos, constata-se que a parte não se desincumbir desse ônus, trazendo no ato a interpretação documentados para a planta. Cabe ainda registrar que é dever da empresa recorrente manter a participação dos serviços fiscais, fazendo esses, inclusive, prova em contrário com a posição relativa da veracidade no sistema ativo 378 CPC. Não se trata de prova diabólica negativa impossível, nem que não há meio de produzi-lo, pois há operações em que outro estabelecimento da própria recorrente, ou seja, se é perfeitamente possível que o autuado processe prova para não ocorrência de operações, como declarações evidentes, registros fiscais, como cancelamento de notas fiscais, entre outras. Ainda há operações com estabelecimento localizado no mesmo município, com 80 mil habitantes. Deste modo, também não seria impossível obter as provas sem mencionadas. Observe que tais provas seriam também possíveis e admissíveis para todas as demais operações, e seria trabalhoso obtê-las tal falta por a própria autuada, que não trouxe informação em sentido contrário à autuação, quando da sua resposta às notificações do fisco. E não a existente emissão de notas fiscais, a ciência expressa autuada das operações, a notificação do fisco sem resposta de contrário, operações críticas e terem ocorrido, são provas suficientes para a veracidade delas, ou seja, não se trata de literalidade do trabalho fiscal. Saliente-se que, diversamente ligado ao quadro que reprime o conhecimento como assim exposto, seria perfeitamente possível a obtenção de provas de contrário do autuado. No entanto, ela na frase prefere negar genericamente todas as operações, mesmo com o estabelecimento da mesma empresa autuada, que, como dito, era expressamente eficiência, assim não há qualquer elemento a suscitar por de diligência, que seria desincumbir autuado com seu ônus de prova, como também já exposto. Não se trata de mitigação do processo administrativo tributário, como já se exposto, não se trata apenas da autuado não ter negado as operações, assim, um conjunto de provas da veracidade das operações. A prova da recusa, como já disse, poderia ter sido obtida, por exemplo, da declaração da MT na nota fiscal, registra a nota fiscal como cancelada e registra novamente a prova de deficiência expressa de operações quando da emissão de notas fiscais e poder recusar o sistema que nada fez, como também não informou ao fisco notificado, sendo que o fisco não incluiu na operação as operações que o autuado informou como não ocorrida ou que constava ou que assim constava no sistema fiscal eletrônico. Não aplicabilidade dos fundamentos adotados pela desafiante instância, mas sim no conformismo,
é objeto de recurso possível a qualquer ofensa contra a história devida de processo legal. Especificamente contra o item 1 do AIM, não importa que eventualmente as mercadorias tenham sido consumidas ou utilizadas como insumo autuado, pois o relevante é a movimentação financeira a fim de verificar se houve pagamento com recursos. Nesse sentido, observa o entendimento dos autores Samuel Alves Ferreira no processo TPC 3, 10.833/97. O inverso não seria verdadeiro. As compras não forem contabilizadas, esteja ou não escritório de fiscal, pode significar que foram pagos recursos essa caixa, oriundo de vendas efetuadas a mais da exploração, sem emissão do documento fiscal. No entanto, no caso dos autos, entende que não está demonstrado que as compras não registradas no livro fiscal foram adquiridas com recurso a esta caixa. As fichas de conclusão fiscal simplificada prestam-se ao levantamento do regime de caixa, na qual as despesas e receitas são contabilizadas apenas quando entra ou sai do caixa, para as empresas que não possuem contabilidade regular, que não é o caso autuado por estar sociedade anônima, ou seja, obrigada legalmente a ter contabilidade regular e assim submetida ao regime de competência. Deste modo, faz-se inadequação do levantamento realizado pelo fisco não há demonstração de que a auto-escrituração nota fiscais de entrada de mercadorias implicou na aquisição delas com recurso a esta caixa. Nesse sentido, se a autora possui contabilidade regular, haveria que se verificar se os recursos contabilizados suportariam esse efeito de aquisição de mercadorias, o que a ficha simplificada não indicaria, pois, como exposto, ela serve apenas para as empresas que não possuem contabilidade regular. E, por essa razão, a ficha simplificada possui um campo simples para a informação prestada pela empresa demonstrativa e constante acumular, que deve ser notificada para tanto, o que não serve no período final, no de caso, pois, como dito, as informações já estão na sua contabilidade. Assim, entende a conclusão do item 1 do AIM é insubsistente. Start cancela o item 1. Neste ponto, com o cancelamento do item 1 do AIM, não há que se cogitar a construção dos itens 12 e 13 do AIM. Por tal razão, reforma a decisão primeira instância para restabelecer integralmente os itens 12 e 13 do AIM. No tocante ao item 2 do AIM, a apuração recai sobre operações de transferência de mercadorias, utilizando como base de cálculo valores inferiores ao da sua aquisição. A autuada não se insurge contra o fato de ter utilizado a base de cálculo de valores inferiores ao da aquisição de mercadorias. Assim, tal fato é incontroverso. E, nesse sentido, eu cito aqui uma decisão da Câmara Superior, mas é o Dr. Augustin Simões. Apesar de ter tributado as operações, embora adotando irregularmente a base de cálculo, a autuada alega não incidir as operações. A matéria foi alçada ao Supremo Tribunal Federal com a ADC 49, sendo que operados por uma corte, esclareceu que a declaração de inconstitucionalidade do artigo 11 do 3º inciso 2 da Lei Complementar 87 de 96 foi parcial de redução do texto, evitando-se a excluir do seu ano a incidência da cobrança de semestre sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos titulares, e ainda o STF julgou possível os embargos de declaração para mudar os efeitos da declaração de inconstitucionalidade de forma que eles são efeitos a partir de 1 de 2024. Assim, até 31 de 12 de 2023 permanece incidente o imposto sobre tais operações, notando-se que, no caso dos autos, a autuada tributou, ou seja, reconheceu a sua incidência, mas compreendendo para o terceiro, no artigo 38 da as notas fiscais de utilização 372 da primeira BBC contém a menção da nota fiscal original da saída da mercadoria. Diversamente ao arguido pela interpretação fiscal do recurso ordinário, a autuada não informa claramente que, entre aspas, estamos diante da emissão da nota fiscal emitida com informações erradas, portanto não se trata de devolução de mercadorias recusa de mercadoria, fecha aspas, mas sim de devoluções. Abre aspas. Ocorre que, ao contrário que afirma a fiscalização que foi entendida pelo usuário tributário, a arrepende cumprir todos os requisitos previstos na legislação da obrigação acessória, pois exigir o imposto relativo ao crédito. Assim, a necessidade de verificar a materialidade das operações e não apenas o descumprimento formal da obrigação acessória. Nesse sentido, confrontando as notas fiscais de venda, folhas 2026 a 2021, verifique que são as mesmas mercadorias, mesmos valores, mesmo estabelecimento, datas próximas, as notas fiscais de evolução de mercadorias, constando operações, abre aspas, operação não realizada, folhas 2100, relativamente regional TSE Indústria e Comércio,
troca de mensagens de recursos aos fiscais de venda, inclusive da Cosmoquímica, Indústria e Comércio Limitado, e Mondelez Brasil Limitado, citados pela sua instância como se não houvesse nenhum documento apresentado. Dessa forma, entendo que, em ter comprovado a materialidade das evoluções, é permitido o acreditamento do sistema ativo 63 do regulamento, citadas no meu bloco. Ainda cito o artigo 4 e 4 do regulamento que prevê, para efeito de aplicação da legislação do imposto, considera-se devolução da família, a operação que é objeto, anular todos os efeitos de uma operação anterior. Então, destaque cancela o item 5 do AE. Quanto ao item 6, autuado-se creditor de operações de entrada e retorno de famílias depositadas em depósito fechado, cujas operações não é sujeito a incidência de imposto, por fora do artigo 7 do 53 do ano. A autuada não nega os fatos e alega que isso não como atividade. A norma, artigo 7 do 53 do regulamento, expressamente prevê que as operações de questão não sujeitam à tributação, ou seja, a norma obrigatória não se facultar o contribuinte de proceder de forma diversa. Assim, não deve haver estado de imposto se houver certo indevido não compreendido a prédio. Artigo 61 fala que o regulamento expressamente dispõe em norma dirigida ao destinatário mercadorias. O imposto for destacado maior do que o devido ponto fiscal, o excesso não será apropriado como crédito. A semelhança do diferimento, em que também não há destaque do imposto, não pode haver acreditamento, pois ao ser beneficiário do imposto destacado indevidamente fez surgir relações de crédito semelhantes em momentos nos quais não deveria ter sido surgido, o que altera a apuração do imposto devido. Observa que o documento do Dr. Eduardo Pérez Sallucci, no processo mortal, uma interpretação unânime da Câmara Superior de Cetício. Acrescente-se ainda que, ao se beneficiar do imposto da casa reconstruída, acabou fazendo surgir relações de crédito em momentos nos quais não deveriam ter surgido, situação que também pode-se em dissonância ao que estabelece o artigo 186 do Decreto 49, 901, 2008 de 2000. É verdade o destaque do imposto, quando a operação de prestação for beneficiário por isenção, não incidência, suspensão de crime. O STF, no AI 731520, Rio Grande do Sul, relator do ministro Roberto Barroso, decidiu pela vedação no termo para diferimento, porque também não há destaque do imposto, como não esqueça a questão. Não ofende a não colatividade. Então, destaque não pela aplicação da repente. Em relação ao pedido de renovação ou redução das multas relativas a credores do território, a interpretação na aplicação. Analisando os valores dos itens 12 e 13, entendo que são pouco representativos em relação ao porte patrimonial quadro, que é de grande porte, constituído em SA capital social de 20 bilhões de reais, e que movimentou nos 12 meses anteriores à atuação aproximadamente 840 milhões de reais em operações de saída mercadorias. Assim, considerou para o terceiro artigo 27A do regulamento, volta para a manutenção integral das itens 12 e 13. Posso apreciar o recurso de ofício. Pode interferir do AE, a adição de uma instância decidiu, abre aspas. Segundo a defesa, o fisco deixou de considerar que a mercadoria de origem estrangeira, conforme demonstra no código CSP100, é a classificação certa de 5,0% prevista na nota fiscal de para a mercadoria ser aplicada de 24%. Na manifestação fiscal, mais precisamente as folhas 21.2, o autor do feito reconhece o crime na acusação. Assiste razão do cliente quanto aos argumentos relativos a esse item, de modo que se admite o crime na sua lavratura. Disse da ausência controvérsia das cláusulas de direitos altos, em especial aos direitos fundamentais, tais e quais, que o simplesmente 23 vai. A documentação fiscal discorde tal entendimento, argumentando que não há comprovação de que as mercadorias comercializadas foram importadas. Elas foram adquiridas no mercado interno e não está comprovado que seriam as mesmas importadas do fornecedor. O fato de a mercadoria serem adquiridas no mercado interno não é algo sem a aplicação da lei de 4%, como expôs a resposta tributária de 117 de 2013 das leis interestaduais, que é o caso dos autos. Quando se nesse sentido, essa resposta é consulta tributária 1117 de 2013 no meu voto. Observe que o AFRE automante não questiona que se tratar de materiais importados, uma vez que, conforme o relatório circunstanciado, a razão da autuação foi a ausência de menção à ficha de controle de importação, e não houve questionamento com os códigos de situação tributária, ou seja, todos referentes à mercadoria estrangeira, conforme o convênio do CMS número de 15 de dezembro de 1970, que consta aos fiscais de 292 a 334, e que prefaz a todas as operações de aquisição
e vendam não apenas a poucas notas fiscais de aquisições. Assim, a correlação entre mercadorias adquiridas e as vendidas como consta de relatório circunstanciado pelas seguinte, abre aspas, dessa forma, identificou-se que as respectivas notas fiscais de entrada, as quais foram emitidas pelo contribuinte paulista para 2018, também relacionadas ao demonstrativo, as mesmas datas e quantidade de notas fiscais de outono atuadas. Nesse sentido, demonstrativo foi dizendo bem que correlacionar cada nota fiscal de aquisição com a respectiva nota fiscal de bem e mercadorias. Assim, na lavatura, a autorização foi considerada que as mercadorias eram importadas e as mesmas que foram vendidas, ou seja, não foram submetidas ao processo de transação e, portanto, não há ficha de conteúdo simplificado. O artigo 52, parágrafo 2º, dispõe do regulamento dispõe. A de 24% se aplicar às operações com bens e mercadorias importadas do exterior, que, após o passo aduaneiro, não tenham sido submetidos a processo de exploração. Assim, é aplicada ali 4% das mercadorias importadas que não tenham sido submetidas ao processo de exploração, como expor a resposta do tributário 11, 17 e 23, acima descrita, não importa se a mercadoria não se importa se a importação se deu diretamente pela consulente ou se a mesma adquiriu tais mercadorias de outro importador no mercado interno, por ser tais mercadorias importadas do exterior, será aplicável a nível de 4% das operações interestaduais. Deste modo, considerando o fundamento da calculação do item 3, entendo que ele é improcedente, sendo correto o entendimento do auditor fiscal atuante, ao admitir o equívoco da atuação e da adição por uma instância. Start mantém o cancelamento do preço. Relativamente aos itens 2 e 3, a adição de instância de compartilhamento procedente, os subitens 2.4, 2.10, 2.11, 2.13 e 13.1 a 13.24, excluindo da agência fiscal as notas fiscais eleitores que também foram consideradas pelo período, ou seja, em razão da absorção de condutas. A documentação fiscal se insurge alegando que o princípio da absorção-construção enfeita a vedação expressa na Lei 674 com a sua aplicação, citando o artigo 85, parágrafo 3º e 5º da Lei 674. Embora ser respeitado o número da legislação fiscal pelos poderes e a pessoa na tela, com as mesmas obrigações fiscais, impôs dispositivo de entendimento diverso no PCVT 14, 4005, 189, 2012, relator do Aires Campos e Pedro Simões, que prescreveu aqui no meu voto. Assim, entendo correta a decisão por minha instância, no entanto, considerando que, como exposto no item 2 desse voto, com o cancelamento do item 1 do AIN, não há que se cogitar a construção dos itens 2 e 3 do AIN. Por tal razão, reforma a decisão por minha instância para restabelecer integralmente os itens 2 e 3 do AIN. Foi exposto com esse parcial atualmente recurso de ofício, que é o recurso ordinário. Então, em suma, item 1 do AIN cancelado, item 2 do AIN mantido totalmente, item 3 cancelado, item 4 extinto o processo do pagamento, item 5 cancelado, item 6 mantido integralmente, item 7, 8, 9, 10 e 11 extinto o processo do pagamento, item 12 e 13 mantido integralmente. É assim que eu voto. Só um momento que eu vou fazer isso do voto. O processo está em discussão. Eu queria pedir vista desse processo. Na verdade, eu tinha elaborado uma manifestação em sessão para trazer também, mas como eu até já recebi aqui a informação do NSTI informando que realmente a gente está com um problema no acesso remoto, eu estou sem a manifestação que eu tinha elaborado, ela é relativa principalmente ao item 5, às devoluções das mercadorias. Então, eu queria pedir vista para eu poder trazer os pontos que eu ressaltei para a gente discutir em outra sessão. Tudo bem. Alguém mais gostaria de pedir vistas? Tudo bem. Então, nem consegui a vista da doutora Luciana. Obrigada. E você retornar oportunamente após a vista da doutora de organização fiscal. Agradeço pelo seu tempo. Obrigado, um bom dia, uma boa sessão a todos.
Muito bem, passar para o processo de Brasil Max Logística é um pedido de justificação julgado, relatora Dr. Paulo Macedo. Um momento só. Um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrão. Muito bem, Dr. Paulo nos apresenta os autos. Aqui, bom dia a todos. O AIN apresenta uma infração somente, que é deixar de pagar o ICMS devido em decorrência de o contribuinte fazer constar nos documentos fiscais emitidos e nos lançamentos fiscais em livros registros de saída que a mercadoria se destinava a outras unidades federais, não obstante essas não terem saído do território paulista. A autuada apresentou a defesa, houve a manifestação fiscal, a decisão de primeira instância julgou procedente o AIN, a autuada apresentou recurso ordinário e a representação fiscal as contrarrazões. A 7ª Câmara Julgadora converteu o feito em diligência ao órgão autuante, houve o retorno de diligência, manifestação tanto da autuada quanto da representação fiscal. Aliás, a representação fiscal converteu em diligência novamente, que houve o parecer, e a representação fiscal manifestou sobre a diligência. A 8ª Câmara Julgadora proferiu decisão, na qual deu provimento ao recurso ordinário. A Fazenda Pública apresentou recurso especial, a autuada apresentou contrarrazões. A Câmara Superior deu parcial provimento ao recurso especial fazendário, afastando a nulidade do AIN, determinando o retorno do processo para a Câmara Julgadora para complemento julgado. Essa Câmara, a 7ª Câmara Julgadora, proferiu decisão, dando parcial provimento ao recurso ordinário. E a autuada apresentou pedido de retificação de julgado e recurso especial. E a representação fiscal se manifestou pela não apresentação de medida impugnativa. O pedido de retificação de julgado foi deferido o processamento, que vai ser objeto desse voto, e o recurso especial da autuada o exame de admissibilidade está sobrestado. Esse é o relatório, presidente. Doutor Paulo. Doutor Gustavo, gostaria de ter a palavra. Doutor, perdão, não escutei não consegui escutar. Doutor Paulo acabou de ler o relatório, então, dado o doutor Gustavo, se você quiser ter a palavra, para realizar a sustentação oral. Sim. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos que faço na pessoa do presidente, doutor Inácio, e também do relator, doutor Paulo. Nesse caso, como bem relatado pelo doutor Paulo, é um caso que já está em julgamento, em trânsito no Tribunal de Impostos por um certo período, né? E é um caso clássico aí para nós de armazém geral, e que a defesa está sustentando a elegibilidade passiva do armazém. Especificamente em relação à retificação de julgado, nós temos 2 pontos a serem analisados. Primeiro, uma questão de erro de fato, né, que fundamenta o pedido. No que consiste, no ponto de vista da defesa, o erro de fato? Justamente em relação à aplicação do artigo 10, do anexo 7 do regulamento. Constou no voto do relator a aplicabilidade do artigo 10. No ponto de vista da Brasil Max, da recorrente, não é o caso de aplicação do artigo 10, e sim aplicação do artigo 18 do anexo 7. E por quê? Porque estamos diante de depositante localizado em outro estado. E nesse fato, como se trata de depositante localizado em outro estado, tem previsão expressa no anexo 7, que deve ser feito através do artigo 18. E por conta disso, a gente está pedindo o reconhecimento do erro de fato. E também há erro de fato quando se diz que não houve o destaque
do ICMS. Na verdade, houve o destaque, todos os destaques estão comprovados nas notas fiscais emitidas, e por essa razão, a defesa pede conhecimento e acolhimento da retificação de julgado para o reconhecimento do erro de fato. Outro ponto da sustentação oral é em relação à própria omissão, em relação ao conhecimento da matéria alegada da ilegitimidade passiva do armazém geral. No voto, não ficou claramente enfrentada tal questão. Por essa razão, nós sustentamos que já há posicionamento do STJ nesse sentido, né, que o armazém geral é uma figura neutra na operação e que, portanto, o armazém não é contribuinte. E essa questão deve ser analisada por esta casa, por esta corte, e sob pena de supressão de instância. São esses os pontos da sustentação oral, presidente. Doutor Paulo? Ok, eu vou passar para o meu voto no item 23. Autuado em seu pedido de retificação de julgado, aponta 2 supostos erros de fato em verbos. Ocorre que, abre aspas, né, ocorre que, malgrado o requinte que se revestiu a decisão, verifica-se que incorrer em erro de fato, uma vez que, ao contrário do afirmado, o artigo 10 do anexo 7 do RICMES não é aplicável ao presente caso, mas sim o artigo 18 do referido anexo 7, pois a mercadoria permaneceu. Vou pular a parte que não está grifada e para outra parte grifada que fala: ademais, a decisão está em dissonância com o determinado pela Colém da Câmara Superior, não cumprindo a sua integralidade, uma vez que não analisou todas as matérias arguidas pela autuada em seu recurso ordinário. Eu voto por meu voto no item 24. Assim, em resumo, a autuada alega que ocorre suposto erro de fato, pois 1. Foi aplicado o artigo 10 do anexo 7 do RICMES, ao passo que deveria ser aplicado o artigo 18, e houve omissão quanto a matérias arguidas no recurso ordinário. Quanto ao primeiro suposto erro de fato, a decisão manifestou-se sobre o tema, mesmo que tenha entendimento diverso da autuada. Eu transcrevo aqui um trechinho, que é onde é indicado que o artigo 10 do anexo 7 deve ser seguido. Já o segundo suposto erro de fato decorreria de omissão da decisão sobre argumentos trazidos pela autuada. Certo é que o STJ já se manifestou no sentido de que, se um tema foi discutido no processo, não ocorre o erro de fato, o mesmo ocorrendo caso a decisão tenha sido omissa sobre determinado tópico. Eu transcrevo aqui a decisão do STJ, que diz: se o tema foi discutido no processo, cujo acórdão se quer rescindir, não há erro de fato, nada importando que o julgado tenha se omitido a respeito. Entendo ser esse o caso dos 2 supostos erros de fato. O tema já foi discutido no acórdão ou a decisão é omissa. Assim, não há erro de fato no julgado. Caso o autuado entenda que houve erro de aplicação dos normativos jurídicos ou omissão, o pedido de retificação de julgado não é o correto remédio jurídico para a correção dessas alegações. Ante exposto, conheço do pedido de retificação de julgado e ele nega o provimento. Assim que eu voto, presidente. Eu tenho que registrar o voto, desculpa. Um segundo só que eu já estou fazendo. Pronto, registrei meu voto, presidente. Beleza, doutor Paulo, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vai encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Iniciar a votação.
Encerrada a votação, então a reivindicação julgada do contribuinte foi conhecido e não provido. Agradeço ao presidente, doutor Gustavo. Ok. Doutor Gustavo? Pois não, doutor Inácio? Então, o pedido de retificação julgado foi não provido. Ok. Sim, obrigado. Até mais. Obrigado. Bom dia a todos. Muito bem, passar para o processo de Bionutrientes do Brasil, é recurso ofício, relator da Selma, e havia uma vista do Dr. Paulo. Doutora Marcel, poderia apenas relembrar um pouco dos áudios, a doutora relatora? Pois não, presidente. Bom dia a todos, mais uma vez, né? Deixar de pagar ICMS em razão de uma devolução e também por emissão de uma nota fiscal e infrações ao livro de registros contábeis por falta de escrituração de nota fiscal. A decisão da primeira instância, ela julgou improcedente o item 1 e 4 do AIN e procedente a acusação do item 5, que é referente às infrações aos livros fiscais. No meu voto, eu realmente concordei com a decisão de primeira instância e neguei provimentar o recurso de ofício. Eu até, presidente, gostaria, se for possível, de pedir uma preferência para complementar meu voto, porque é o entendimento do meu voto. Porque o que ocorre, presidente? O cerne da questão está assim, olha, a autuada, ela emitiu uma nota fiscal 2.516, conforme as folhas 13, de saída. Porém, 2 dias depois, o destinatário devolveu a mercadoria com a nota fiscal 3923, conforme folhas 87. E a autuada, então, fez o quê? Em relação a essa nota fiscal de devolução, ela emitiu a nota fiscal 2525, as folhas 45. Então, o que ela deixou de lançar? A nota de devolução. Por essa razão, eu, então, entendo realmente procedente a falta de escrituração. Então, eu vou deixar registrado o complemento do meu voto, porque eu achei que fica melhor esclarecido, que eu passo a leitura. Na reanálise das provas dos autos, mais notadamente as notas fiscais, restou cristalino o meu entendimento de que não houve falta de recolhimento de imposto. Tanto é que a própria manifestação fiscal alega que, aí eu abro aspas, sobre esse prisma de que se tivesse registrado a nota fiscal de devolução, não haveria falta de pagamento. Haveria a possibilidade de o contribuinte, no expirar do prazo final de 5 anos, efetuar o registro do crédito extemporâneo. E, quando e se a fiscalização fosse verificar a sua legitimidade, não poderia se opor, pois tecnicamente e juridicamente estaria no direito do contribuinte. Fecho aspas. Aí eu continuo. Assim, ao mesmo tempo que a nota fiscal 2516, as folhas 13, não foi escriturada, no meu entendimento, não há que se falar em falta de pagamento de imposto, uma vez que as mercadorias retornaram 2 dias acobertadas pela então nota fiscal número 3923. Portanto, mantenho a decisão recorrida no que se refere à improcedência do item 1.1.
Já com relação ao item 2.4, também mantenho minha decisão na íntegra, onde entendi que não houve simulação por parte da contribuinte. Acabou por um equívoco de procedimento, emitindo a nota fiscal 2525, para acobertar a entrada de mercadorias oriundas de operação de devolução amparada pela nota fiscal 3923. Uma é o espelho da outra. Porém, porém, a efetiva entrada das mercadorias ocorreu. Tanto é que está devidamente registrada no Registro Fiscal de Documentos de Entrada de Mercadorias e Aquisição de Serviço, as folhas 109. O que, de fato, não condiz com a circunstância material da infração prevista no artigo 204 do RICMES 2000. Presidente, eu gostaria de deixar isso, então, anexado ao meu voto, e eu, então, mantenho a minha decisão de negar provimento ao recurso de ofício. Guardar o voto do... Isso, já é possível. A doutora tem que pedir a preferência. Sim, o senhor pode me permitir, por favor, porque na minha tela está confirmar o voto do relator, modificar o voto do relator. Eu acho que a doutora já pode escrever. Eu acho que ou a doutora altera o voto dela, ou ela confirma e daí pede a preferência. Eu acho que assim, a doutora confirma o voto anterior e faz o complemento. Ok, presidente, já. Aí solicitar preferência, né? Ok. Então, só... Já está pronto aqui, já vou transcrever aqui. É possível, doutora. Ok, obrigada. Já estou registrando. Deixa eu só fazer então. Oi. Prontinho, presidente. Doutor Paulo, poderia expor o voto do doutor? Claro. Inicialmente, adoto bem elaborado o relatório da ilustre juíza relatora, pedi vistas do processo para analisar mais detalhadamente as provas dos autos. Todavia, após análise detalhada dos autos do processo, passo vênias à ilustre juíza relatora para discordar do seu entendimento. O item 1 do AIM trata da falta de pagamento do imposto da nota fiscal de saída do qual foi escriturada. Nota-se que o comprador Cripion Biotecnologia Limitada fez a devolução da mercadoria acobertada pela nota fiscal número 3.923 e a autuada também emitiu a nota fiscal de entrada número 2.525, ambas referentes à mesma operação. A falta de escrituração da nota fiscal 3923 da Cripion não torna a falta de escrituração e de pagamento. Resta que houve a falta de escrituração e, por consequência, falta de pagamento de imposto na nota fiscal de 2016, sendo que o pagamento de tal imposto poderia ser compensado por crédito da nota fiscal 3.323.
Aqui cabe o destaque da possibilidade de ajustamento, pois tal fato é do contribuinte seu direito subjetivo na previsão legal para a Fazenda Pública. Ainda, como explicado pelo auditor fiscal atuante, ao não cobrar o imposto sobre o 2016, o autuado poderia, nesse tempo, registrar na entrada da nota fiscal 3.923, ainda não cancelada, e creditar-se do imposto. Eu transcrevi aqui o trecho, mas eu vou acabar não lendo. No meu entender, manter o item 1 não configura penalidade autuada por fato ainda a ocorrer, mas sim penalidade por infração cometida. A extensão do fato penalizado, que pode ser ampliada no futuro. Certo é que a autuada ainda pode escriturar a nota fiscal 3923 e se creditar do imposto. Caso houvesse escriturado antes das notas fiscais quando emitidas, não incorreria em qualquer penalização e não haveria impacto no recolhimento do imposto. Assim, entendo que deve ser mantido o item 1. Quanto ao item 4, a discussão versa sobre o suposto erro na infringência. Vejamos o relato da infração e sua infringência, que é o relato emitiu a nota fiscal 2525 no valor tal, relacionado ao demonstrativo 4, para cobertar entradas de mercadoria em devolução sem corresponder a entradas dessas mercadorias no estabelecimento, conforme se comprova pela cópia da nota fiscal 2525 e livro de registro de entradas do período. Infringência artigo 204 do RICMES. E o artigo 204 diz: é vedada a emissão de documento fiscal que não corresponde à efetiva saída ou entrada de mercadoria. Vou lá para o item 17. Ora, a devolução da mercadoria se deu pela nota fiscal 3.923 da Cripion. Assim, a operação de devolução da mercadoria foi amparada pela nota fiscal da Cripion, que inclusive deve ter acompanhado a mercadoria em seu trânsito. Havendo a nota fiscal da Cripion, a entrada da mercadoria pela autuada é por ela cobertada. Dessa forma, a nota fiscal 2525 da autuada não corresponde à efetiva entrada da mercadoria, a qual já ocorreu e foi amparada pela nota fiscal. Ainda a nota fiscal 2525 indica que a entrada da mercadoria ocorreu em 23 de nove de 2019, o que, pelas provas dos autos, não ocorreu nessa data. Assim, entendo que está correto, deve ser restabelecido o item 4. Ante o exposto, conheço o recurso de ofício e ele dou provimento para restabelecer os itens 1 e 4. Cara, eu só peço um segundinho. Não, tá certo. É assim que eu voto. Eu achei que tinha um trecho que eu tinha perdido aqui, mas tá correto. O processo está em discussão. Uma dúvida. No fim das contas, ao cabo, essa nota não foi escriturada. Não foi escriturada a nota fiscal de entrada, nem a de devolução. Não, digo a de saída. A de saída, desculpa. Falei entrada, mas pensei saída. Entendi. Eu pensei que tinha sido corrigido isso. Ele usa a emissão da nota de retorno para corrigir a não escrituração da de saída. É isso? Ele não escritura nem a de saída, nem a de entrada da Cripion. Então, doutor Paulo, com todo respeito ao seu entendimento, claro, eu entendo que com a emissão da nota de devolução, o que ocorreu mesmo foi um equívoco, vamos falar assim, do procedimento fiscal, mas não falta de recolhimento de ICMS, porque diante da nota fiscal de devolução, 2 dias depois, o ICM ficou, e como um é o espelho da outra, o ICM de saída ficou compensado pela nota de entrada. Então, eu entendo até que, embora não tenha ocorrido nem no recurso ordinário com relação à tipificação do auto de infração, eu entendo que está incorreto esse auto, mesmo pela tipificação, porque não se trata de falta de recolhimento de imposto, e sim somente falta de escrituração de notas, porque uma compensa a outra. Então, só que eu não posso, né, claro, falar
cancelar o auto ex officio em razão desse equívoco que o patrono sequer mencionou. Mas eu entendo que, assim, não é falta de recolhimento. É um procedimento que o contribuinte adotou equivocado, claro, não resta a menor dúvida, mas não por falta de recolhimento de ICMS. Não gerou o texto de recolhimento, né? É um auto, assim, totalmente por erro de procedimento fiscal. Isso sim, ocorreu. Tanto que eu concordo, claro, é super evidente que ele não lançou as notas, então o item 4 tem que ser mantido. Mas não pela falta de pagamento do imposto, entendeu? Eu não sei. Assim, é o que eu consigo vislumbrar. Por isso que quando... Seria a parte de recapitular? Oi? Desculpa. Recapitulação da inflação? É que muda. Então, sim, mas Mas vamos lembrar que tem uma nota fiscal. Desculpa. Tem uma nota fiscal da Cripion que ainda não foi escriturada por ele, né? E não foi cancelada, ou pelo menos não tem provas nos autos. Então, assim, se ele escriturar essa nota, ele se acredita do imposto. Então, pois é, mas cadê? Mas é da Cripion, não é da Bill, né? Mas a nota que a Cripion emite uma nota de devolução da mercadoria e ele ignora essa nota, não escritura a nota de saída dele. Não. Começou assim. Aí não vai surgir creditamento devido do imposto da nota que ele emitiu? Então, não, ele não ignora, ele ignora a nota no lançamento, mas o que ele faz? Por isso que eu digo que foi um erro fiscal, porque ele emite uma nota de entrada igual a nota de devolução, e é desnecessária essa nota de entrada. Só que aí, na apuração do ICMS, uma coisa compensa a outra. Então, por isso que eu entendo que não há falta de recolhimento. Mas, então, só para ele escritura a nota que ele emite de entrada, né? Sim. Então, assim, ele realmente, o item 4, ambos estamos restabelecendo, porque ele não faz sentido essa nota de entrada, né? Então, assim, a gente não, no mundo do jurídico, ele não escriturou a nota de saída e ainda não escriturou a nota que a gente entende correta, que é a nota de devolução da Cripion. Ou seja, ele pode vir a escriturar. Se eu não cobro o imposto na saída, você fala assim, mas se cobrar o imposto na saída, ele vai se creditar da entrada. Ok, era o que ele deveria ter feito. Quando ele começa a subir essas coisas de, não escrituro minha nota de saída, não escrituro a nota de devolução, a gente começa a ter um problema mais grave. Entendo que você fala assim, mas isso não vai impactar o erário. Mas daí é pelo artigo, o artigo 136 não independe da extensão dos atos, dos efeitos, né? E mais do que isso, essa nota da Cripion, amanhã ele pode escriturar. Se a gente derrubar essa infração, amanhã ele escritura a nota da Cripion, se acredita do imposto, e daí a gente vai falar que o crédito é indevido por quê? Ele vai falar, não, a nota está certa. E também a gente não vai poder mais cobrar o imposto, porque a gente já falou que não é indevido essa falta, não ocorre essa falta de pagamento. Uma dúvida que eu fiquei uma dúvida. Essa nota 2525 que ele emite para fazer o retorno da mercadoria, ela tem destaque de imposto? Tem, é o espelho da nota fiscal de devolução. Então, aí, na verdade, é assim, se ele não escriturou a saída, escriturou a entrada, ele tem até o crédito desse imposto aqui indevido. Não, mas ele, na verdade, doutor, o que acontece? Não é isso? Não, assim, eu entendo que, vamos dizer assim, olha, com todo respeito ao contribuinte, mas o auto de infração, ele não está, assim, bem... a defesa não foi clara, porque se ele tivesse apresentado, digamos que ele não tivesse escriturado, mas tivesse apresentado o livro de apuração de ICMS, onde ele faz esse procedimento, então, aí sim, iria ficar claro que a entrada, vamos falar assim, a saída com a nota de entrada, zera o débito de ICMS da nota de saída.
mas também isso não aconteceu nos autos. Alexandre, só uma observação. Na verdade, ele não escriturou a nota fiscal de saída dele, também não escriturou a nota fiscal de entrada dele. Ele não escriturou as duas. Não escriturou nenhuma das notas, na verdade. Não escriturou nenhuma das duas notas que ele emitiu e nem a nota fiscal da cripto, né? Eu fui confirmar se eu estava querendo ver, porque eu tinha quase certeza que ele não tinha escriturado a entrada dele também. Ele só emitiu a nota fiscal. Ou seja, ele só emitiu, não escriturou nada. Eu ainda entender se ele fala assim, emitiu uma de saída, uma de entrada, não escriturou nenhumas, mas a mercadoria não circulou. Eu posso até falar, tentou cancelar de um jeito ou do outro e acabou não escriturando, mas essa mercadoria transitou, né? Sim, Paulo, mas não é falta de recolhimento de tributos, e sim falta de escrituração. Então, quer dizer, o auto... Sim, tem razão. Elas não foram escrituradas, né? Elas não foram registradas. Entendeu? Então, eu não posso cancelar o auto em razão do erro por conta de que não houve... Está equivocada a defesa. Alexandre, ele emitiu uma nota fiscal de saída, com destaque do imposto. Sim. Ele não escriturou. O meu entendimento aqui, na verdade, é que há falta de imposto, uma vez que ele emitiu a nota fiscal de saída, a mercadoria saiu, a saída da mercadoria é o fato gerador do imposto. A nota fiscal deu entrada no destinatário, o destinatário emitiu uma nova nota fiscal de retorno das mercadorias. Então, as mercadorias deram saída do destinatário e retornaram. Então, tem falta de pagamento do imposto, uma vez que ele emitiu a nota fiscal de saída, deu a saída da mercadoria, que é o fato gerador do imposto, e esse imposto não foi declarado e não foi recolhido. O que ocorreu depois da emissão da nota fiscal em retorno pelo destinatário da mercadoria, que ele deixou de escriturar, a emissão de uma nota fiscal de entrada incorretamente, que ele também deixou de escriturar, essa questão ainda pode ser saneada por ele, né? A nota fiscal que foi emitida pelo destinatário ainda pode ser escriturada por ele e ele ainda pode se aproveitar do crédito do retorno de mercadoria. Mas houve falta de pagamento uma vez que houve uma saída de mercadorias que não foi escriturado e o imposto não foi recolhido. É que isso seria uma infração de falta de escrituração. Teria previsão no 527 ou no 85 da Lei 374, e não teria gerado o pagamento de imposto no fim das contas. Mas que a falta de escrituração ela é aplicada principalmente, normalmente no caso de saídas não tributadas. No caso da saída tributada, a infração principal é a falta de pagamento do imposto, uma vez que esse documento não foi escriturado. Sim. A gente só está falando que não tem... Um exercício de pensamento aqui. Se eu pegar a 2516 e a da Cripion e escriturar as duas, eu gero quanto de imposto para pagar? Gera excesso de... Não. Eu não sei, né? Porque depende do momento. Tem juros, né, Alexandre? Foram 2 dias, não foi? 2 dias. Mas você acreditou. Né? Você entendeu, Alexandre? Hoje... A Cripion não tomou o crédito. Tem que ver se a Cripion se acreditou também. Quando ele vai tomar o crédito, eu não sei, porque ele que tem que escriturar. A Cripion pode tomar o crédito e depois vai pagar no retorno. Vai pagar imposto, ela tem que pagar. Possivelmente apropriou o crédito porque ela emitiu a nota fiscal de retorno com destaque. Não apropriou. E aí ela estorna. A Cripion, a destinatária. Quando Sim, é isso que a gente está falando. Que a destinatária provavelmente se apropriou desse crédito na entrada, tanto que emitiu a nota fiscal de devolução com o destaque do imposto. Na verdade, se não tivesse tido a devolução, que ocorre 2 dias depois, teria tido a falta de pagamento de imposto, né? Vamos... Então, essa eu levo as duas para registro, a 25, esquece a que ele emitiu errado. Essa de remessa e a de retorno da Cripion, eu não tenho imposto a pagar. No momento. Se você escriturar. Eu até falo no meu voto, o correto seria ter feito isso, não ter pago, não ter infringido nada. Mas agora, a gente falando, não tem imposto para pagar, derrubando o item 1, o que vai acontecer? Ele vai pegar a nota da Cripion,
pode se escriturar e se creditar. E daí o físico não consegue autuar isso, porque ele vai falar, olha, se esse crédito é indevido, você fala, por quê? Não teve falta de pagamento, tá tudo certo. Assim, eu entendo que Tem uma nota voando aí, né? Esse que é o problema. Eu acho assim, A 2516 não podia... Ou ele tem que cancelar a 2516. Ah, 2525. Retorno. Mas não adianta, mas na verdade ele não escriturou a fiscal de saída. Né? Ele não escriturou, ele emitiu, teve faturador, ele não escriturou, e não escriturou, não pagou imposto. Tá tudo fora de escrituração, entendi. Não tem jeito. Aí já passou o tempo, o imposto é devido lá atrás, com juros, né? O crédito ele vai se acreditar no futuro, não sei se vai se acreditar, depende dele. Então, mas o que eu entendi da doutora, ela não acha que a operação está correta. Só que não é a autuação que deveria ter sido aplicada. Não, mas é falta de pagamentos. Daí é sem dúvida Tá? É sem dúvida que é. Eu consigo abrir o GPT aqui. O meu computador fica travado, eu não consigo acessar. Beleza. Você tem uma previsão expressa aqui, Alexandre. 85.1b, que é o que colocou, né? Pode pagamento de imposto quando o documento fiscal relativa à respectiva operação ou prestação tenha sido emitido, mas não escriturado. Esse é o tipo. Aí eu não tenho, acho que não tem como fugir disso. Morreu, de fato. Eu não consigo acessar o parte de legislação quando eu estou conectado. Estou tendo que fazer pelo celular. 85.1b, né? 1b. E eu não tenho a previsão exatamente dessa situação no 83. No outro, de foto de escrituração é de entrada só. Inciso 5, relativo a livros fiscais, o que tem é relativo à entrada. Entendi. Ou entra naquela norma genérica, é específico mesmo. Entendi. Tudo bem? Médico, foto de escrituração. Aqui não tem previsão específica no 85, 86, né? Não. No 85. Não, é porque se for saída, é o do inciso 1. É. Não tem. Ok. Doutora, eu vou acompanhar o voto do Dr. Paulo. Tá? Tranquilo, doutor. Fique à vontade. Apesar a ideia é a seguinte: se ela é falta de escrituração dos livros, teria que ter uma previsão específica no 85, do artigo 85, exatamente para se aplicar. E ela não há uma situação específica disso. Quando já escrituradas as operações do período.
Inácio, olha, item C. Foto de escrituração de documento relativo à saída de mercadoria ou prestação de serviço cuja operação ou prestação não esteja sujeita a pagamento de imposto. Essa aqui é a inversa do item 1. É que eu comentei que tinha, que você autua a falta de emissão de nota, a falta de escrituração de nota fiscal de saída só no caso de operações não tributadas. É o 5C. Então, Sim. ou é o 1B ou o 5C. Uma é a inversa da outra. Sim. Ok. Desculpa tomar o tempo, pessoal. Imagina. Muito bem. Então, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, o voto vencedor foi o Dr. Paulo. Então, o recurso de ofício da CEFAS foi conhecido e provido. Passa processo de baco metal, indústria e comércio de molas e estampados do mercado. Recurso ordinário, relator Dr. Alexandre. Aí não há protesto por sustentação oral. Bom dia a todos, mais uma vez. Eu vou resumir bem aqui a situação. A empresa, de janeiro de 2018 a dezembro de 2019, ela tem estabelecimento matriz aqui em Barueri e uma filial em São Carlos. E ela fez a transferência de mercadorias da produção dela aqui de São Paulo, de Barueri, com destino a São Carlos. Ela emitia as notas de transferência com destaque do imposto e, na hora de levar registro no livro de saída, ela escriturou como se fossem operações sem incidência do imposto, zerados. Os livros estão zerados, gerando aí a falta de pagamento do imposto. Os argumentos de defesa não foram acolhidos e, pela técnica que acharam correta utilizar, logo na defesa, ela assume a prática do delito, né? Ela assume que ocorreu o problema. Ela fala que, em defesa ainda, a requerente é a pessoa jurídica de direito privado, sujeita ao recolhimento de ICMS. Em momento algum, questiona que deve ao fisco e que, claro, houve um erro na escrituração contábil, nunca dolo. Então, ela tenta escapar da situação do dolo, né? De que teria feito isso intencionalmente na defesa dela, né? Então, contra a decisão de primeira instância, ela apresenta o recurso com alguns argumentos aqui, e eu acho que eu vou ler só para não deixar consignado. Consta do recurso ordinário, então, o argumento de que houve cessamento de defesa, porque a FR não teria realizado cruzamento de informações com a empresa emissora da nota fiscais, não podendo ser considerada clara e precisa a acusação fiscal. Também fala que não ocorreu o formalismo exigido, questionando os supostos créditos tributários, que poderiam ser apenas retificados. Talvez a oportunidade de fazer a retificação do erro de escrituração, que ocorreu afronta ao princípio da moralidade administrativa, pois a FR não atuou dentro dos limites norteadores da atividade administrativa, que os documentos que embasam a autuação não são os que o FR teria direito de exigir do contribuinte.
Aí questiona juros, multa e pede diligência. Eu vou ao meu voto. O recurso de nada contribuinte, tempestivo, reúne os requisitos de admissibilidade e pode ser conhecido o motivo pelo qual passa sua análise. A contribuinte é acusada pelo fisco de falta de pagamento do imposto por ter escriturado no livro registro de saída de mercadorias documentos fiscais de sua emissão, referentes a operações tributadas como se não fossem tributados por ICMS, resultando em valores do imposto inferior ao efetivamente devido nas operações. Importa mencionar que, desde a sua defesa, a contribuinte autuada reconhece a irregularidade que foi apurada pelo fisco. E eu transcrevo aqui o texto que eu li agora há pouco. Pois bem, o primeiro argumento recursal se refere ao suposto cessamento de defesa, por entender a contribuinte com a FR autuante deveria ter realizado cruzamento de informações com a empresa emissora das notas fiscais, não podendo ser considerada clara e precisa a acusação fiscal por falta de exatidão da origem das exigências. Para que não restem dúvidas, os argumentos recursais transcrevo aqui. Eu transcrevi porque eu percebi uma certa confusão, uma vez que ela está questionando a empresa emissora dos documentos fiscais, como se tivesse sido a filial, só que é ela mesma autuada e as notas fiscais são de emissão dela também. E eu sigo. Sem razão contribuinte. De início, cabe mencionar que a Lei 11.580, de 96, mencionada no recurso, não se aplica em território paulista, por se tratar de legislação que regulamenta a incidência ICMS no estado do Paraná, sendo certo que a instituição do referido imposto no território paulista é tratada pela Lei 6374, de 89, que possui regras próprias sobre o assunto e que foram utilizadas pelo FR autuante para fins de análise das irregularidades praticadas pelo autuado. Quanto à suposta irregularidade, da qual teria decorrido o cessamento de defesa, não a verifico no caso concreto. Isso porque os documentos que instruiu aí dão conta de que a autuação se estruturou nas notas fiscais emitidas pela própria autuada, que é estabelecimento matriz localizado no município de Barueri, em operações de transferência de mercadorias de sua produção para seu estabelecimento filial localizado na cidade de São Carlos. Nessas operações de transferência de mercadorias para o estabelecimento filial, embora a autuada tenha emitido as notas fiscais destacando regularmente o ICMS, vide como exemplo os documentos de folhas 44/164, ao escriturá-las no livro registro de saída de mercadorias, o fez sem transcrever o valor do imposto incidente em cada uma das transferências, folhas 165, 1845, resultando em redução do imposto a recolher no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2019. A contribuinte autuada infringiu as regras que foram indicadas pelo FR autuante, qual seja artigo 58, 215, parágrafo 3º, item 4, da letra C, do Regulamento ICMS e 87 da Lei 6374. Eu transcrevo a seguir. Não altera a situação, só um minutinho. Acho que eu misturei aqui a transcrição do 87 do regulamento e da lei. Enfim. Não altera a situação do que o estabelecimento filial, que recebeu as mercadorias de São Carlos, ao escriturar referidas notas, o tenha feito de maneira correta, porque o imposto que se busca por meio do presente AIM é o devido pela autuada, nas operações de transferência das mercadorias para sua filial, imposto que não foi recolhido. Ademais, a contribuinte autuada conseguiu exercer seu direito à defesa, tendo sido validamente notificada a lavratura do auto-infração e apresentado defesa no prazo legal, procedimentos que se encontram de acordo com as regras da Lei 13457 de 2009, que dispõe sobre o processo administrativo tributário decorrente do lançamento de ofício do Estado de São Paulo. Por tais motivos, não acolho a referida preliminar. Também não prospera a alegação preliminar recursal de ausência de respeito ao formalismo exigido para a lavratura do AIM, e que a autuada deveria ser apenas questionada das irregularidades para que procedesse à sua retificação. Isso porque cabe à contribuinte manter correta a sua contabilidade e o lançamento dos tributos que a ela compete escriturar. E caso tivesse verificado incorreções, poderia ter se antecipado e informado o fisco de tais irregularidades, situação na qual ficaria a salvo de imposição de penalidades, conforme prescreve o artigo 138 do CTN, parágrafo único do CTN, que eu transcrevo a seguir. Assim, constatada a infração, só caberia ao FR autuante lavar a acusação fiscal, como ocorreu.
Não acolho, portanto, referida preliminar recursal. Também não prospera a preliminar de afronta ao princípio da moralidade administrativa por ter o FR atuante supostamente agido fora dos limites norteadores da atividade administrativa, dentre eles o artigo 197 do CTN, vez que o AIM teria sido lavrado com base em documentos coletados durante a fiscalização e que tais documentos, que embasam a concessão fiscal, não são aqueles que o fisco possui direito de exigir, nem tampouco os contribuintes teriam o dever de conservar ou exibir. Ora, como ponderado pela DOTA, representação fiscal em seu parecer, os documentos utilizados pelo FR atuante na lavratura do auto-infração são cópias das DANFs, cópias dos livros de registro de saída da EFD, dos registros fiscais de apuração de ICMS e das guias do período emitidas pela autuada, documentos que são de documentos estes que não se verificando, portanto, eu vou precisar retificar o texto aqui. Não são de verificação proibida. Portanto, a ausência do direito de fiscalização por se tratarem de documentos diretamente ligados ao controle contábil e fiscal das operações comerciais que são realizadas pela autuada. Não acolho, portanto, a preliminar. Eu vou precisar retificar esse texto aqui. Eu peço desculpa aos colegas. Mas eu faço isso depois de terminar a leitura. Assim, No mérito... Tem registrado ainda o Não, né? Tá. No mérito, o contribuinte questiona, na questão do mérito, né, do recursal, questiona a multa por entender confiscatória, alegação que não pode ser acolhida, inicialmente porque sua capitulação se enquadra exatamente na situação irregular que foi constatada pela AFR autuante. Ademais, o pleito do contribuinte também não pode ser acolhido por exigir afastamento da aplicação dos artigos da Lei 674 ainda vigentes, medida vedada pelos incisos 1, 2, 3 do artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, assim transcritos. O questionamento da forma de correção da multa aplicada também não pode ser acolhido nesse julgamento em razão da súmula 13 desse tribunal, sendo importante mencionar que o entendimento simulado tem caráter vinculante, nos termos da lei, do artigo 52 da Lei 13.457 de 2009. Por fim, também não pode ser acatado o pedido de diligência visando análise de documentos apresentados por perícia contábil. Visando a análise dos documentos apresentados por perícia contábil. Ele pede a perícia contábil na diligência, pois a irregularidade fiscal pode ser constatada desde logo pelo confronto das informações entre as notas fiscais emitidas e a ausência de transcrição completa de suas informações para os livros de registro e saída de mercadorias, resultando na falta de pagamento do imposto, que, como dito acima, foi inclusive reconhecido pela contribuinte autuada nas razões de sua defesa. Nesses termos, conheço o recurso ordinário da contribuinte, ele nega o provimento, mantendo a decisão recorrida nos termos aqui proferida. Aqui não há pedido de aplicação da Selic, porque os fatos geradores são posteriores a janeiro de 2018. Só um minutinho para eu corrigir o texto do
Pronto, peço desculpas aí pelo tempo que eu tomei. Você está disponível? Com a correção que eu fiz do voto. O voto do doutor Alexandre está registrado. O processo está em discussão. Não tem inscritos para encerrar os debates. Protocolo de presença. Iniciar a votação. Iniciada a votação, o cursor de área de bloco, metal, indústria e comércio de móveis estampados limitado foi conhecido e não foi ouvido. Bem, então encerramos os processos de hoje. Podemos encerrar a sessão de julgamento dessa 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 17 de agosto de 2023. Agradeço a todos e pediria ao Oswaldo para encerrar a gravação.